Muito bem, nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo de como criar um módulo simétrico com encaixes perfeitos. Eu vou criar esse padrão com o desenho clássico do quebra-cabeça, desenhando uma única curva. Eu tenho aqui o documento quebra-cabeça que você pode encontrar na pasta de arquivos de exercícios desse capítulo. Eu vou aproximar bastante a primeira prancheta para 400%. E aqui eu já criei esses dois guias perpendiculares. Esses são os meus eixos de simetria. E eu criei também um grid com divisores horizontais e verticais para me ajudar no desenho do módulo. Então vamos começar. Aqui à esquerda no painel de ferramentas, eu vou escolher a ferramenta caneta. E aqui em cima no painel de controle eu vou remover a cor do preenchimento. Eu só quero um preto no contorno. Eu vou posicionar o cursor em cima do canto superior esquerdo do meu grid. E aqui eu vou clicar uma vez para criar o primeiro ponto da curva. Vou posicionar o cursor nesse ponto aqui à direita, e aqui eu vou pressionar e segurar o botão do mouse e arrastar aqui para baixo para criar um ponto suave com controles de curvatura. Vou posicionar o cursor aqui embaixo, vou clicar e arrastar para criar o terceiro ponto, e vou posicionar o cursor nesse ponto coincidindo com o guia vertical, e aqui eu vou pressionar e segurar o botão do mouse. Com o botão do mouse pressionado, eu vou arrastar para a direita, segurando a tecla Shift para garantir que os controles de curvatura estejam na horizontal. Eu vou soltar primeiro o botão do mouse e depois a tecla Shift. Vou pressionar a tecla A para mudar para a seta branca, e se você precisar, com a seta branca você pode selecionar e ajustar os pontos individualmente. Mas o mais importante é que esse primeiro ponto tem que estar bem em cima do canto, e esse último bem em cima do eixo vertical e com os controles de curvatura paralelos ao eixo horizontal. Eu vou pressionar a tecla V para mudar para a seta preta, vou clicar numa área livre para desfazer a seleção e pronto. É só isso que eu vou desenhar para criar o módulo e o padrão. Todo o resto vai ser feito rotacionando e refletindo cópias dessa mesma curva. E fazendo isso eu vou garantir que o módulo seja simétrico e com encaixes perfeitos. Para rotacionar a primeira cópia, eu vou selecionar a curva e aqui à esquerda no painel de ferramentas eu vou escolher a ferramenta de rotação. Vou posicionar o cursor bem em cima desse ponto e aqui eu vou clicar uma vez para marcar esse ponto como centro de rotação. Vou posicionar o cursor aqui embaixo, vou clicar e arrastar para a esquerda e antes de soltar o botão do mouse, eu vou segurar a tecla Shift para garantir o ângulo de 90 graus e a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC para rotacionar a cópia. Eu vou soltar primeiro o botão do mouse e depois as teclas. Agora eu vou selecionar essas duas curvas e eu vou refletir uma cópia aqui para baixo em cima do eixo horizontal. Então no painel de ferramentas eu vou trocar para a ferramenta de reflexão. Vou posicionar o cursor em cima do eixo horizontal e vou clicar uma vez para marcar o ponto de referência. Vou posicionar o cursor aqui em cima e vou clicar e arrastar para baixo, segurando novamente a tecla Shift para restringir o ângulo e a tecla Option ou Alt para refletir a cópia. Vou soltar primeiro o botão do mouse, lembre de soltar sempre primeiro o botão do mouse e depois as teclas modificadoras. Agora vou selecionar as quatro curvas e vou refletir outra cópia aqui para a direita em cima do eixo vertical. Vou posicionar o cursor no eixo vertical, vou clicar uma vez para marcar o ponto de referência, vou posicionar o cursor aqui à esquerda e vou clicar e arrastar para a direita segurando o Shift Option no Mac ou Shift Alt no PC. Vou pressionar a tecla V para mudar para a seta preta, vou selecionar todas as curvas, vou clicar com o botão direito do mouse e no menu contextual eu vou escolher o comando Join para juntar todas as extremidades, criando um único objeto. Vou clicar numa área livre para desfazer a seleção, vou pressionar comando ou Ctrl ponto e vírgula para esconder os guias, e aqui eu tenho o módulo inicial totalmente simétrico. Eu tenho certeza, por exemplo, que esse lado vai encaixar perfeitamente com esse outro lado aqui embaixo, porque as curvas são todas idênticas. Mas esse ainda não é o módulo com rapport. Eu vou afastar um pouco a prancheta e para fazer o módulo com rapport, eu vou rotacionar cópias do módulo inicial, usando novamente a ferramenta de rotação. Eu vou selecionar o objeto e vou pressionar a tecla R, que é o atalho para a ferramenta de rotação. Vou posicionar o cursor em cima desse ponto, vou clicar uma vez para definir esse ponto como centro de rotação.
Vou posicionar o cursor aqui à esquerda e vou clicar e arrastar para cima para rotacionar o objeto, segurando novamente Shift para garantir o ângulo de 90 graus, Option ou Alt para rotacionar a cópia. E com o objeto ainda selecionado, eu vou pressionar Comando ou Ctrl D duas vezes para repetir a transformação e criar mais duas cópias. Vou posicionar o cursor aqui embaixo, nesse ponto, vou clicar uma vez para marcar o ponto de referência. Vou clicar e arrastar, segurando Shift Option ou Shift Alt, Comando ou Ctrl D para repetir a transformação. Vou posicionar o cursor em cima desse ponto, clicar uma vez, rotacionar, segurando Shift Option ou Shift Alt, Comando ou Ctrl D para repetir a transformação. E vou posicionar o cursor em cima desse ponto. Vou rotacionar segurando Shift Option ou Shift Alt para rotacionar a cópia com 90 graus. Pronto, eu vou pressionar a tecla V para mudar para a seta preta. Eu vou aproveitar o embalo, vou selecionar todos os objetos e aqui em cima do painel de controle eu vou aplicar uma cor no preenchimento, por exemplo, esse azul. E para o contorno eu vou aplicar um branco com, digamos, 4 pontos de espessura. Pronto. Agora, para encontrar o módulo com rapport, eu tenho que criar um quadrado alinhado com os centros dos objetos que estão nos cantos. E para visualizar os centros dos objetos, eu vou selecionar todos os objetos. Aqui em cima no menu Window, eu vou abrir o painel de atributos. No menu do painel, eu vou escolher Show All para visualizar todos os controles. E com os objetos selecionados, eu vou clicar no botão Show Center e eu já posso ver os centros dos objetos. Eu vou fechar o painel de atributos. Aqui à esquerda, no painel de ferramentas, eu vou escolher a ferramenta retângulo. Vou clicar no Área Livre para desfazer a seleção. E com a ferramenta retângulo selecionada, eu vou remover a cor do preenchimento. Vou aplicar um preto no contorno com um ponto de espessura. Vou posicionar o cursor em cima do centro do objeto do canto superior esquerdo. E aqui eu vou clicar e arrastar para baixo até encontrar o centro do outro lado. E pronto, esse é o meu módulo com rapport. Eu vou pressionar a tecla V para mudar para a seta preta. E agora, para isolar o módulo, eu poderia usar a operação Crop do painel Pathfinder. Mas como você deve ter visto no começo do capítulo, eu teria que expandir primeiro os contornos e perderia a possibilidade de editar a espessura. Então, nessa situação em particular, pode ser uma boa criar uma amostra de padrão usando a técnica antiga que era utilizada até o Illustrator CS5, mas que continua valendo. A técnica é a seguinte: eu vou selecionar o quadrado e aqui em cima no painel de controle eu vou remover a cor do contorno. Eu não quero nenhuma cor no meu quadrado, nem no preenchimento, nem no contorno. O quadrado tem que ficar invisível. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e com o quadrado selecionado eu vou escolher o comando Arrange Send to Back para que ele vá para trás de todos os outros objetos. Agora eu vou selecionar todos os objetos, incluindo o quadrado. Aqui à direita na coluna de painéis eu vou abrir o painel Swatches e eu vou arrastar todos os objetos para dentro do painel Swatches. E a amostra de padrão é criada. Por trás dos panos, o Illustrator usou o meu quadrado invisível para definir os limites da amostra. E, nesse caso, o meu módulo com rapport. Eu vou passar para outra prancheta e com o quadrado cinza selecionado, eu vou clicar na minha amostra para preencher com o meu padrão. E para redimensionar o padrão dentro do objeto, eu vou aqui à esquerda no painel de ferramentas, dar um clique duplo na ferramenta Scale, a ferramenta de redimensionamento. E aqui eu vou reduzir o padrão para 40% do tamanho original. E aqui embaixo eu vou desativar a opção Transform Object e vou ativar apenas a opção Transform Patterns para transformar apenas o padrão. Vou ligar a visualização e a gente já pode ver o padrão sendo transformado e redimensionado dentro do objeto. Eu vou confirmar. E agora, para fazer variações de cor, eu vou passar para a primeira prancheta. E aqui basta selecionar e mudar as cores. Por exemplo, eu vou selecionar essas cores desses objetos. Vou escolher um azul mais escuro. E para criar uma nova amostra, eu vou selecionar todos os objetos, incluindo o quadrado invisível que está aí embaixo.
e vou arrastar aqui para a direita para criar uma nova amostra. Vou passar para a segunda prancheta e vou aplicar a minha nova amostra no padrão. E para terminar, eu vou fazer um clássico que eu gosto muito, preto e branco. Eu vou rolar para a prancheta aqui da esquerda, vou selecionar esses objetos, vou aplicar um preto no preenchimento, vou selecionar esses outros, vou aplicar um branco, vou selecionar todos os objetos, menos o quadrado invisível. Tome cuidado para não aplicar cor no quadrado invisível. E com os objetos selecionados, eu vou aqui em cima no painel de controle, remover o contorno. Vou selecionar todos os objetos novamente, incluindo o quadrado invisível, e vou arrastar aqui para dentro para criar uma nova amostra. Vou rolar para essa prancheta, vou selecionar o quadrado e aplicar o meu padrão. Vou fechar o painel Swatches, vou clicar numa área livre para desfazer a seleção, vou aproximar a prancheta e aí está o nosso padrão quebra-cabeça com encaixes perfeitos por simetria, rotacionando e refletindo cópias de uma única curva.